nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Também nessa noite eu já quero agradecer essa oportunidade. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Amém, Jesus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus, meus irmãos, Cristo já tem falado conosco desde o começo do culto. Mas Cristo é fonte inesgotável da palavra. Aleluia. Abram as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e versículo 1 a seguir. Fica depois de João. Atos, capítulo 2 e versículo 1 a seguir, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Pode tomar o vosso assento, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia, Deus. Meus queridos e amados irmãos, nesta passagem que tem por título A Descida do Espírito Santo, aleluia, que faz parte da Trindade, do Pai, do Filho e o Espírito Santo, aleluia. E o Espírito Santo se faz presente aqui neste lugar, aleluia. O Espírito Santo tem se movido neste lugar, nesta igreja, meus irmãos. Quantas vezes percebemos o Espírito Santo se move na vida daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E esta igreja adora o Senhor em espírito e em verdade. É por isso que o Espírito Santo se faz presente em nossas vidas. Aleluia. Meus amados irmãos, no começo desse título, o dia de Pentecostes. Para quem não sabe, o dia de Pentecostes era uma das grandes festas judaicas, celebrada 7 semanas após a Páscoa, também chamada de festa das primícias, aleluia. Então várias pessoas de várias nações se reuniram num lugar, aleluia, para festejar. E no primeiro versículo continua dizendo que estavam todos reunidos em um só lugar, aleluia. Mas por que, diácono Lucas, estavam reunidos? Pela promessa de Jesus Cristo. Em Lucas 24:49 está escrito: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Meus irmãos, quando Cristo promete alguma coisa, não há tempo que possa mudar a promessa de Cristo, aleluia. Não há diversidades que podem mudar a promessa de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque aquele que promete é fiel para cumprir, aleluia. E Cristo prometeu aos seus discípulos, antes de ser assuntos aos céus, a promessa do Pai, que eram para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, aleluia. Sabe o que eu entendo, igreja? E quando Cristo nos manda ficar na posição, é porque Ele vai se responsabilizar, como disse a missionária. Quando Cristo nos manda ficar na posição, é porque Ele tem
maiores para fazer. Então, se Cristo te mandou ficar, fica. Se Cristo te mandou ir, vai, aleluia. Se Cristo te mandou pregar, pregue. Se Cristo te mandou louvar, louve, aleluias. E Cristo mandou os discípulos ficarem em Jerusalém, porque Ele tinha uma promessa com os discípulos do Pai. E os discípulos não desobedeceram a Jesus Cristo. Quantas pessoas ouvem a voz de Jesus Cristo mandando ficar, mas vão, sabe por quê? Acreditam nas suas próprias atitudes, acreditam no seu ego, acreditam na sua força, mas não é desse jeito. Se Cristo mandou ficar, é para ficar, aleluia. Porque não é você quem vai batalhar, aleluia. Não é você quem vai fazer, mas é quem te mandou ficar que vai ir na frente derrotando os inimigos. Aleluia. Glória a Deus. E sempre se reuniam para adorar o Senhor. E Cristo sempre se fazia presente. Meus irmãos, os cultos são para isso. Nós nos reunimos para adorar o santo nome de Jesus. A gente se reúne não para vir aqui para falar bonito, para cantar bonito, não. Mas a gente se reúne em um só propósito, que é para adorar o nome santo de Jesus. Porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. E fora dele não há Salvador. Muitas pessoas se reúnem, sabe para quê, pastor? Se reúnem para baladas, se reúnem para festas mundanas, se reúnem para sair, para beber, para fazerem coisas erradas. Mas os cristãos que acreditam verdadeiramente em Cristo se reúnem para adorar o santo nome do Senhor. Não importa onde seja, meus irmãos, porque Cristo não tem isso. Pode ser na casa, pode ser na igreja, pode ser na rua, mas Cristo se faz presente. Glória a Deus. Aleluia. E todos estavam reunidos em um só lugar, e também com um só coração voltado para o Senhor. Às vezes vimos para o culto, em vez de nos ligarmos com a igreja num só coração, num só corpo, ficamos pensando em coisas lá de fora e que não tem nada a ver com o culto. Mas quando vimos para o culto, temos que pensar que viemos aqui para adorar o santo nome do Senhor, que viemos aqui para fazer o de melhor, e que é adorar o nome de Jesus e o Espírito Santo. Aleluia. E acompanhada da descida do Espírito Santo, tinha 4 sinais. Como o primeiro, o som. No versículo 2: de repente veio do céu um som. Aleluia. Aquele som não era um som de uma guitarra, não era o som de uma bateria, não era um som normal, era um som diferente, aleluia. Não era um som qualquer, pastor, mas era o som que vinha dos céus, aleluia. Era o som que descia na vida daqueles que estavam presentes. Aleluia. Sabe por que as coisas de Deus são sobrenaturais? As coisas de Deus não são normais. Sabe por quê? Porque aquilo que é normal a gente entende, mas aquilo que é sobrenatural a gente não compreende. Aleluia. E Cristo é sobrenatural. Glória a Deus. E veio dali do céu um som. Aleluia. E se voltarmos um pouco mais, bem mais na Bíblia, lá no começo, Deus, quando desceu no Monte Sinai, desceu também com sons de trovões. Aleluias. Meus amados irmãos, quando Cristo tem alguma coisa, quando Cristo quer descer, Ele faz barulho. Mas eu não uso porque é o barulho do Espírito Santo. É o som diferente, é o som que fala em nossos corações. Aleluia. É o som que faz louvar. Aleluia. É o som que
faz pregar, é aquele som que você sente assim, mas isso não é de mim, não é do Espírito Santo. Este som que vem do céu é um som sobrenatural, é o som que desce, que você fala, este som é diferente, este som eu não conheço direito, é porque é o som do Espírito Santo. Aleluia. Só um barulho. Muitas pessoas se reúnem em estádios de futebol para fazerem barulhos, para vibrar pelos seus times, e fazem muito barulho, gritam alto, berram, aleluias, gastam as suas vozes torcendo. E por que quando nós vimos para a igreja não podemos gastar as nossas vozes, o nosso som, dando glória a Deus? Se lá no mundo a gente gritava, a gente berrava, a gente xingava, aqui na igreja a gente dá glória, a gente dá aleluia, a gente fala que santo, 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 santo é o Senhor Jesus. Aleluias. O som do Espírito Santo é algo magnífico, é algo grandioso. E para poder sentir o Espírito Santo, temos que estar ligados na videira verdadeira. Para sentirmos o Espírito Santo, temos que estar atentos ao culto, porque o Espírito Santo fala em qualquer momento. E se não estivermos ligados no som do Espírito Santo, passa despercebido, a gente chega em casa e fala: nossa, Deus não falou comigo. Quando na verdade Deus estava falando usando uma pessoa, e você lá pensando na feijoada, sendo que podemos pensar em Jesus Cristo, aleluia, porque não há algo mais lindo que em pensar em quem morreu por nós na cruz, que é o nosso Senhor e Salvador, aleluia. Aleluia a Deus. Glória. Meus irmãos, às vezes pessoas na rua passam e vê aquela igreja sendo renovada com o Espírito Santo, o fogo descendo dos céus. Aí às vezes passa e fala: mas quanto barulho. Não olham para si mesmo no barulho que faz, mas criticam os crentes por fazerem um barulho, aleluia. Meus irmãos, nós temos ética, nós respeitamos, não ficamos com som alto até as 2, 3 horas da manhã, mas o som que nós fazemos aqui dentro da igreja é um som sobrenatural que incomoda quem está lá fora. Sabe por quê? Porque a luz incomoda as trevas, aleluias. Podem falar o que quiser, os crentes vão continuar glorificando e adorando o santo nome de Jesus, aleluia. Enquanto Ele não voltar, nós gritaremos e clamamos que santo é o Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. Em Atos 4:31 diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha o sobrenatural do Espírito Santo. Imagina um lugar se mover por causa do Espírito Santo, por causa de pessoas reunidas adorando o santo nome dele. Não precisa ter força física, não precisa, mas a força espiritual que nós temos, como diz a missionária Luana, a fé, ela faz coisas impossíveis virar coisas possíveis. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível, aleluias. E acompanhado do som, veio um vento veemente e impetuoso. Impetuoso significa rapidez. Aleluia. Então quando o som veio, foi muito rápido. Veio o som acompanhado de um vento. E eu vou te explicar que vento é esse. Esse vento físico que a gente sente, mas a gente não vê.
O ar que a gente sente bater, mas a gente não vê. Mas ele se move para o lado que ele quiser. Este é o Espírito Santo. A gente não vê, mas ele se move para onde ele quer. Aonde tem lugar, ele habita, aleluia. Aonde tem casa limpa, ele entra. Aonde o templo está limpo, ele entra, aleluia. Este é o Espírito Santo. Não dá para ver, é invisível, mas a gente sente a presença do Espírito Santo. E se você sentiu a presença do Espírito Santo hoje, levante a sua mão e comece a dar glória a Jesus, porque o Espírito Santo se faz presente nesta noite. Olha a manifestação do Espírito Santo na vida do presbítero. Cantar uma coisa que você nunca cantou, mas é o Espírito Santo. Pregar uma coisa que você nunca pregou, é o Espírito Santo. Revelar uma coisa que você não sabe, que você não conhece, é o Espírito Santo. O profetizar sobre uma vida que você não sabe o que está acontecendo, mas é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não somos, não conseguimos, mas com o Espírito Santo nós fazemos o sobrenatural. Aleluia. Quem já viu por aí em jornais, não sei, ventos, tempestades que já derrubaram casas, que já derrubaram árvores. Como na minha empresa a gente recolhe, faz o corte dessas árvores caídas, sempre que há um vento forte, a gente é chamado para fazer essas coisas. O vento que derruba, aleluia. Mas você vai entender. O vento do Espírito Santo, ele não derruba casas. O vento do Espírito Santo, ele não derruba árvores, aleluia. O vento do Espírito Santo não causa tragédias e nem desastre, aleluia. O vento do Espírito Santo não é o vento que assolou os discípulos, como foi dito nesta noite, mas o vento do Espírito Santo foi o vento que abriu o mar vermelho, aleluia. O vento do Espírito Santo foi o vento que batizou os discípulos, aleluia. Este é o vento do Espírito Santo. Ele não traz tragédias, ele não traz discórdias, mas o vento vem acompanhado do fogo, aleluia. Você já sentiu esse vento? O vento do Espírito Santo. Ele se move como ar, como o vento se move, a gente não enxerga, mas se darmos lugar, o Espírito Santo se move grandemente. Ah, mas eu não sei falar. O Espírito Santo coloca palavras na sua boca. Eu não sei louvar. O Espírito Santo te ensina, aleluia. Eu não tenho força. O Espírito Santo te dá força. Eu não consigo. O Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo faz coisas incríveis e inacreditáveis se cremos. Aleluia, meu Deus, Pai Santo. Mas como podemos receber este sopro do Espírito Santo? Para recebermos o vento, o sopro do Espírito Santo, precisamos estar revestidos, aleluia. Como foi o tema do círculo de oração, se revestir da armadura de Deus, uma batalha espiritual, ser revestido da armadura de Deus, aleluia. Eu vou citar uma pessoa na Bíblia que tinha o Espírito Santo e que era revestido da armadura de Deus. Davi, quando chegou lá naquela cena de guerra e Golias assolando o povo, aleluia, e quando ele olhou aquela cena, foi até Saul, falar com Saul.
Saul, eu vou batalhar contra esse gigante, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Mas Saul replica dizendo: tu não podes ir, tu é moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Mas Davi conta o testemunho que ele matou o urso e que ele matou o leão. Então Saul tenta colocar a armadura dele em Davi, mas não serve. Sabe por quê? Porque a armadura de Saul é uma armadura carnal. Mas Davi podia ter dito assim: Saul, essa armadura para mim não serve. Sabe por quê? Porque o meu capacete é capacete de salvação. Os meus lombos são cingidos com a verdade. Eu tenho a couraça da justiça. Os meus pés na preparação do evangelho da paz. Saul, eu não preciso dessas armaduras, porque o meu Deus, o meu Deus tem toda a força. Aleluias. Davi estava revestido da armadura de Deus, com espada que era o Espírito, a palavra de Deus, e o escudo que era a fé. Pronto. Não precisava de força física, até porque ele era pequeno, não tinha quase força. Era jovem, muito jovem, mas Davi tinha o Espírito Santo, aleluia. E Davi desce para lutar a Deus com o gigante, e naquela hora, meus irmãos, o Espírito Santo toma posse de Davi. Sabe o que eu entendo? Se vamos para a guerra cheia do Espírito Santo, Cristo não nos deixa. Mas se vamos para a guerra despreparados, sem Espírito Santo, é aí que caímos. E quando caímos, é difícil levantar. É difícil, mas há uma coisa que levanta: é o sopro do Espírito Santo, aleluia. Como Deus sopra vidas, o Espírito Santo também. Ele é capaz de restaurar o maior pecador, aleluia. Não tem acepção de pessoas, como foi orado. Não tem acepção de pessoas. O Espírito Santo quer usar. E entenda uma coisa, Deus está falando. O Espírito Santo quer usar, mas temos que dar lugar para o Espírito Santo. Se não dermos lugar para o Espírito Santo, ele não vai, aleluia. Mas se dermos lugar para o Espírito Santo, ele é capaz de fazer coisas que nós não pensamos, como está escrito em Jeremias 33:3, que muitos conhecem. Ele conhece o profundo e também o escondido, aleluia. Teve outra pessoa que estava tão no Espírito Santo, não tinha carne, porque os leões nem comiam ele, nem comeram. Era Daniel, aleluia, cheio do Espírito Santo. O rei foi lá quando amanheceu. Daniel, com voz triste, mas sai uma voz lá de dentro da cova: Rei, vive para sempre, aleluia. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, aleluia. Sabe por quê? Porque Daniel estava cheio do Espírito Santo, aleluia. Deus te quer cheio, Deus me quer cheio a cada dia mais do Espírito Santo, aleluia. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, aleluia. Se não nos enchermos com o Espírito Santo, meus irmãos, não conseguimos fazer as coisas de Deus bem feitas. Porque quando fazemos sem Espírito Santo, já desanimado, não dá certo, porque as coisas de Deus têm que ser feito com puro coração verdadeiro, cheio do Espírito Santo. Versículo de número 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles. Aleluia. As línguas, meus irmãos, eram um sinal do Espírito Santo puro na vida das pessoas. Aleluia. Quando a gente fala em línguas, é o Espírito Santo que nossa língua começa a embolar, mas começa a sair palavras, meus irmãos, que são palavras que exaltam o nome do Rei, aleluia. São palavras que não entendemos, mas as coisas do Espírito Santo não entendemos, não compreendemos, mas sabemos que é um som, que é um vento que vem do alto céu, aleluia. E este vento, este som, ele vem acompanhado de fogo, ele vem acompanhado de fogo, aleluia, porque o fogo queima e o Espírito Santo queima em nossas vidas, aleluias. Certa vez tinha um homem batizando pessoas, João Batista, e ele olhou lá atrás, ele viu o mestre, sabe o que ele falou? Eu verdadeiramente vos batizo com água para o arrependimento, mas o que vem após mim é maior do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, aleluia. Apenas uma pessoa que pode batizar com Espírito Santo e com fogo é o Jesus, o grandão da Galileia, é o bom pastor, aleluia. Quando demos lugar para Jesus Cristo, ele batiza, ele renova, mas não é qualquer batismo, não é batismo nas águas, não é qualquer renovo, é o renovo que vem acompanhado de fogo, é o renovo que vem acompanhado do Espírito Santo, é o renovo que vem acompanhado do som, do vento impetuoso, aleluias. E ele é o único, meus irmãos, que pode fazer isso. Ele é o único que pode batizar com fogo. E outras traduções dizem: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O nosso Jesus tira o pecado e batiza com fogo, aleluia. É pentecostal, meus irmãos, era dia de Pentecostes, aleluia. E feliz é aquela igreja que tem o fervor pentecostal. Feliz é aquela igreja que ferve com fogo do Espírito Santo, porque está escrito: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, aleluia. Não podemos deixar a chama do Espírito Santo apagar em nossas vidas. Mas como? Bota lenha, mas o que é a lenha? É a oração. Mas o que é a lenha? É a consagração. Mas o que é a lenha? É o jejum. Aleluias. Coloca lenha. Coloca lenha, senão apaga. Senão vem o inimigo. Se dermos brecha, joga uma aguinha daqui, joga uma dali, assopra e o fogo vai se apagando. Mas quando mais lenha, quando mais oração, quanto mais fogo, aleluia, o inimigo não consegue apagar. Aleluia. Ele pode tentar, meus irmãos, pode. O inimigo, ele continua tentando contra as vidas dos crentes, mas não há nada que possa derrubar o Senhor Jesus, aleluia, porque como foi lido, Ele é o nosso pastor e nada faltará, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus de poder e glória. Será que a nossa geração ainda tem lenha para queimar? Será que a nossa geração ainda tem lenha para colocar na fogueira, para acrescentar, para dar mais fogo, meus irmãos? Porque quando apaga é difícil reacender, só restam cinzas. Mas quando colocamos lenha, quando abanamos para subir o fogo, como uma churrasqueira, quem nunca fez um churrasco? Tem que colocar carvão, tem que abanar, tem que ficar de perto, porque senão apaga.
Aleluia. E o crente tem que estar com as chamas acesas. O crente tem que estar com fogo em seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 4. E um só foi cheio do Espírito Santo? 2, 3? Não. Todos. Todos. Não foi um, foi todos, não foi dois. Foram todos que foram cheios do Espírito Santo. Se você quer ser ainda mais cheio do Espírito Santo, levante a sua mão e peça ao nome do Senhor. Papai, me encha com teu Espírito Santo. Papai, me encha, meu Deus, com teu azeite, porque eu quero, meu Deus, aleluias. Quanto mais, melhor. Quanto mais Espírito Santo, quanto mais fogo, melhor. Não deixe apagar a chama do Espírito Santo. Mas é difícil. Mas se tiver um pouquinho assim de fogo, se você colocar lenha, ele sobe. Aleluias. Deus poderoso, aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. E este foi os sinais do Espírito Santo. Aleluia. Meus irmãos, se cremos em Jesus, se temos fé no nosso Rei, temos, aleluia, os sinais do Espírito Santo, temos o fogo, temos a lenha, que é a oração. É só orar que vai queimar. Amém? Aleluia. Aplauda o nome do Senhor nesta noite. Eu vou estar louvando.